favoritismo é do Mengão. Flamengo, 2-14. Um favoritismo um pouco elevado, né? Eu acho alto, tá? Até porque, pra mim, difícil, velho, dizer que tem um favoritismo pra qualquer um dos dois lados, tá? Clássico Botafogo e Flamengo, final da Supercopa do Brasil, Botafogo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil, lá no Mangueirão, em Belém, Um Matheus. show de Joelma, diga-se de Aí passagem. sim. Ah, eu queria estar lá, hein? Muito bem. Gosto muito. Vamos que vamos, né? Chama o aplicativo aí do Game Arena, produção. Bota na tela, porque você pode baixar, ó, de forma gratuita aqui, beleza? Aponta a câmera do seu celular aí e baixa pra você poder se embasar, né? Fazer suas análises lá no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos direto na aba de confrontos, né? Não tem pra que ver classificação, é Supercopa, jogo único, uma final. O Botafogo que vem embalado depois de uma vitória no Clássico, mais uma, né? 7 vitórias consecutivas do Botafogo em cima do Fluminense. Olha a freguesia que tá se formando lá no Rio de Janeiro, já se formou, né? 2-0 no Bangu antes disso, aí perdeu alguns jogos ali, né? Lembrando que o time principal reserva, começou contra o Bangu, né? Exatamente, as duas últimas vitórias, né? Essas duas derrotas aqui foram com aqueles times alternativos, né? Os 4 grandes cariocas ali não começam o Campeonato Carioca de fato com os elencos principais. Aí o Botafogo teve essas duas derrotas, até venceu lá na estreia também, utilizando um time alternativo, a Portuguesa do Rio. Esses foram os 5 jogos oficiais que o Botafogo fez no ano. 3 vitórias e 2 derrotas, considerando aí já, importante destacar, uma vitória no Clássico contra o Fluminense. Muito bem, o Flamengo que venceu o Sampaio Corrêa, né, 2-0, quase que a nossa equipe não bate, aí, né? Foi com reserva, mas bateu aí esse 2-0. Antes venceu o Volta Redonda 2-0 e antes fez 5-0 no Bangu, né? O Flamengo que não tomou gol nos últimos 3 jogos. Esses dois aí ele foi titular, sabe, né? Contra o Volta Redonda eu sei que foi, contra o Bangu também, né? O 5-0. Acho que foi misto. Não, contra o Bangu foi a garotada ainda. Os últimos 2, né? Isso. Não, mas contra o Sampaio Corrêa ele não foi titularzão, assim, também. Não, ele foi o elenco principal, né? O elenco principal, perfeito, é isso. Mas teve a apresentação do Danilo também já, né? Danilo chegando aí no Flamengo. E antes disso havia perdido para o Nova Iguaçu por 2-1, utilizando a molecada, né? Empatou com Madureira em 1-1 e na estreia perdeu para o Boa Vista. Esses aí, inclusive, foram jogos até que o Flamengo nem jogou no Rio de Janeiro, né? Foi um tour ali que fez por Aracaju, Campina Grande. Enfim, a gente pode considerar aí realmente, digamos que esses 2 últimos jogos, eu acho que são os melhores parâmetros que a gente tem aí para o Flamengo, né? O Botafogo já teve um teste ali, que foi uma partida contra o Fluminense, utilizando o time titular. O Flamengo já não teve muito isso, né? Quando utilizou seu elenco principal, foi contra adversários mais fracos, então isso acaba atrapalhando até um pouquinho da análise, né? Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional aí, porque o favoritismo é do Mengão. Flamengo, 2-14.2-14. Um favoritismo um pouco elevado, né? Eu acho alto, tá? Até porque pra mim, difícil, velho, dizer que tem um favoritismo pra qualquer um dos dois lados, tá? Eu até acho que o Botafogo, em termos físicos, chega até mais perdeu pronto, o Luiz velho. Henrique, né? Não, a grande questão do Botafogo é que ele perdeu não só o Luiz Henrique, né? O Almada também saiu. Isso, o Almada. Na verdade, enfim. em termos físicos, eu acho que o Flamengo chega melhor, porque o Flamengo, assim, o Botafogo terminou a temporada depois, né? Porque ele jogou o Super Mundial. Tem esse ele ponto. Voltou depois, inclusive. Né? Mas eu falo no sentido de o Botafogo, ele já teve um teste mais à vera do que o Flamengo, esse último jogo contra o Fluminense. Enfim, vamos ver. Difícil cravar alguma coisa relacionada ao resultado final. E aí a gente tem 2 linhas de raciocínio, velho. Ou a gente pode pender para muitos gols ou para poucos gols, né? Início de temporada ainda, é difícil a gente analisar com base nos jogos que as equipes tiveram, até porque nem todos os jogos foram com elencos principais, mas algo que a gente vem observando muito aí nesse início de ano, os clássicos têm sido muito movimentados, né, velho? O próprio Botafogo enfrentou o Fluminense, foi 2-1, os clássicos paulistas que a gente já teve até agora aqui também, 3-1, 2-1, enfim... Eu acho que tende a ser um jogo um pouquinho mais aberto, um jogo mais... jogo único, né? Final. Esse é o ponto. Naturalmente, um dos 2 times abriu o placar, tende a se abrir, né? No último jogo, na última Supercopa que a gente teve, foi até 0-0, né? Que foi pros pênaltis, o Palmeiras e São Paulo. Mas vale lembrar que antes disso, em 2023, foi o Flamengo e Palmeiras, foi 4-3, um jogo muito aberto. Cara, eu acho que o início de temporada, ele pende um pouco mais pra isso do que pro under goals. Então tem essas 2 leituras. Ou você vai no under goals, tem um oddzinho 1,69, um under 2,5. Porém, por ser jogo único, eu acho que isso é o que me pega mais. E outro ponto, a relação custo-benefício. A odd do ambos marcam, ela é 1,80. Então eu acredito que aqui acaba sendo mais seguro, eu acho que é mais safe e acaba sendo a melhor opção para esse confronto. Muito bem, então 50 aí no ambas marcam a nossa stake aí pro Clássico Carioca na Copa do Brasil neste domingo. Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, é isso.